Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo, você está no meu canal Sagat Sagaz, Sagat é apelido de sempre. Quero conversar com vocês sobre como pegar aulas no estado de São Paulo. Como é que funciona ser professor no estado de São Paulo? Essencialmente. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você é se inscreve no canal, compartilha. Se puder, se você já for professor experiente, compartilhe sua experiência. Se você for novato, comenta aí. E vamos trocar essa ideia. Por quê? Eu estou no estado há 2 anos. Eu sou o professor chamado categoria O. Eu não tinha a mínima ideia do que seria o que seria a categoria O, que é o contratado por tempo determinado. Então, é o professor que pega a aula fixa até o fim do ano ou substituição, tipo o professor entra de licença e tal. Então, existem várias camadas de professores dentro do estado de São Paulo. Tem os efetivos, que são os que passaram no concurso, para a gente entender. Então, primeiro, quem que é o professor efetivo? É o professor que passou no concurso. Também temos o professor estável. O que é o professor estável? É um tipo de professor que ele é mais antigo, chamado antiga carreira, que ele já está no estado há muito tempo e ele passou por alguns concursos, então ele tem os mesmos direitos, ou direitos muito parecidos com a galera que é o concursado, que são os concursados. Mas eles, tecnicamente, acho que não são concursados. Também não quero saber. Só sei que eles são esses caras. Então, nós temos 2 tipos de professores. Terceiro, nós temos o categoria O. O que é o categoria O? É o professor contratado por 1 ano. Ou, no caso do estado de São Paulo, nós temos o professor contratado, ele tem um contrato aberto por 3 anos. Meu caso, eu abri o contrato ano passado, tem esse ano e mais o ano que vem. Ano que vem, finda o contrato, tem que abrir outro. Então, são chamados, isso é chamado de professor contratado. É o categoria O. Esse aqui é o mais interessante, que é o que mais a gente vai trabalhar aqui. Também tem o categoria V. O que é o categoria V? O categoria V é o professor eventual. O professor eventual é aquele cara que pega a aula quando falta. Faltou um professor, chama ele. É o chamado eventual. Então existe também o categoria V, pelo que eu entendi. Então são várias categorias. Dentro dessas categorias, todo ano, quase todo ano, tem os concursos, o concurso do Estado, que é o PSS. O que é o PSS? Processo Seletivo Simplificado. Pessoas que tentam pelo PSS se chamam categoria Y, a candidata à contratação. Quando eles são contratados, eles se tornam categoria O, beleza? Teve o processo da VUNESP em 2023, que eram chamados de certamistas. Quando eles abrem contrato, passa a ser categoria O, beleza? O F, que é o eventual, quando ele, o V, quando ele consegue abrir contrato e pegar a aula fixa, aí ele deixa de ser V e passa a ser O, entendeu? Então por isso que o O é a categoria mais importante dos professores do estado de São Paulo. E é a categoria mais instável, por quê? Quando chega no início do ano, como está acontecendo agora, dia 27 de janeiro, quando chega no início do ano, eles não são os primeiros a pegar aula. Quem são os primeiros a pegar aula? O efetivo. O professor efetivo é o primeiro a pegar aula. Depois, quem vem? Os Fs, os estáveis. Depois que os efetivos e os estáveis pegaram aula, sobra aulas para o categoria O. Dentro do O, você tem, nos últimos 2 anos, aconteceu um negócio chamado remanejamento. O que é remanejamento? Em 2025 foi chamado de recondução e em 2026 foi chamado de permanência, mas é a mesma coisa. São professores do ano passado, que deram aula no ano passado com turmas fixas, que o diretor, a gestão, decidiu manter esse ano, em 2026. Então o cara trabalhou bem no ano de 2025, colocou ele para atribuir aula na mesma escola em 2026. Isso foi chamado de permanência, né? E antigamente, 2025, já o ano passado, recondução. É a mesma coisa, é o remanejamento, é o pegar aquele professor e manter ele na mesma escola. É um processo lógico. Então o que acontece? Dentro do O, nós tivemos 2 categorias. Nós tivemos 2 categorias, tanto ano passado quanto esse ano. Dentro do O, a categoria do remanejado, do remanescente, do reconduzido ou do permanente, e aquele que não foi reconduzido, aquele que não foi permanente. Então, por exemplo, eu, na escola principal, em 2 escolas que eu dei aula, eu fui reconduzido, no caso, eu fui permanente. Então, eu peguei aula na minha escola principal, fechei a grade curricular lá e tá tudo certo. Então, eu passei na frente de outras categorias OS, né? Isso aconteceu por quê? Porque o diretor olhou para o trabalho que foi feito, perguntou para a coordenação
viu que foi um professor que não deu trabalho, joga o bichinho para jogo. Vamos lá, se essa é a figurinha, time que se ganha não se mexe. Essa é a lei, né? Então, time que se ganha não se mexe. Se o professor foi bem, se ele não faltou, se ele está dentro do quadro, se ele se engajou dentro do quadro dos professores, joga ele pro ano que vem e tá tudo certo, né? E tudo bem. Então, acaba que esse professor ele passa na frente de outros professores categorias OS. Lógico, ponto. Beleza? Depois nós temos aqueles categorias OS que não foram remanejados. O que acontece com eles? Os categorias OS que foram remanejados, que foram reconduzidos, que foram em permanência, eles não conseguem pegar todas as aulas. Eles não conseguem pegar todas as aulas. Então as aulas que sobram vão para esses categorias OS, que já tem contrato aberto, ou vai para aqueles que querem abrir contrato. Então o professor lá que prestou o concurso PSS, ou prestou o concurso na VUNESP em 2023 e não foi chamado para o concurso, ele consegue manifestar interesse nessas aulas que sobraram e abrir turma. Beleza? Esses são os tipos de professores. Quais são? Vamos lá, professor. Categoria estável, F, categoria O e o professor eventual. Beleza? Dentro, candidatos à contratação do concurso VUNESP, que é chamado de sertamista, e o PSS, que é o chamado de categoria Y. Beleza? Y e sertamista e o categoria V, que é o eventual, podem se tornar categoria O. Beleza? Primeiros que pegam aula dentro do estado são os efetivos e os Fs, que são a antiga carreira, que são estáveis, que geralmente são os primeiros que escolhem, e tá tudo certo. Essa é a primeira coisa que você tem que entender no estado, beleza? E aí eu vou gravar um próximo vídeo explicando como pegar aulas como categoria O, beleza? Como funciona abrir contrato e tá firmeza. Tamo junto? Então vamos lá. Até o próximo vídeo.